diretamente do site Cosmonerd. Ele, o fabuloso, o maravilhoso, essa altaria, Hildon Oliver, estrelando... Bem-vindos a mais um Cosmo Talk Show aqui gravado direto do Festival Vida e Arte, essa banda maravilhosa, a banda Chocolate Sensual, tocando uma música do meu Game of Thrones. Eu não sei por que está rolando, vou dizer por que está rolando, porque no Cosmo Talk Show de hoje eu estou recebendo, vou dizer o nome dela completo, ó, Miriam Castro, mais conhecida como Mikan, com 3 M's. Mikan, bem-vinda ao Cosmo Talk Show, muito obrigado por gravar esse papo com a gente. Valeu. Mikan, já para começar o nosso papo, assim, tu é jornalista de formação. Isso. Tu entrou nesse mundo, acho que o mundo nerd, a cultura pop é uma paixão na tua vida, com certeza, mas tu entrou nisso como jornalista e de repente tu se viu, ok, tem uma câmera ligada e eu preciso gravar para o YouTube. É muito complicado porque Como foi isso? eu entrei na faculdade de jornalismo querendo trabalhar com jornalismo impresso, jornal e revista. Sim. E aí assim... Temos aquele sonho de dizer, pare a redação, né? Totalmente, eu queria muito Parem as jornal máquinas. impresso. Eu até cogitava trabalhar em site ou algo assim, porque é o que é mais normal, tipo, hoje em dia, né? Você conseguir vagas em sites e tudo mais. Mas TV e rádio eram coisas que eu não queria muito fazer. Eu nunca tive muita afinidade com áudio e vídeo, eu queria mais escrita mesmo. A tua expertise era escrita, né? E olha a ironia, né? Aí você entra no lugar. E aí quando eu entrei, eu já escrevi algumas matérias sobre a cultura pop para outros lugares. Eu escrevia para o Saraiva Conteúdo, que era um portal da Saraiva, que hoje em dia acho que não existe mais. Para freelas aqui e ali, mas o que rolou mesmo foi quando eu comecei um blog de games e por causa desse blog pintou uma vaga no Omelete e me indicaram. E quando eu entrei lá, era para escrever no site sobre videogame, mas o Omelete também já tinha um canal no YouTube. E era esperado que o pessoal da redação participasse desses vídeos. E eu era totalmente aversa às câmeras e é uma coisa que até hoje eu tenho uma certa dificuldade. Mas na época era pior, assim. Você vai ver meu primeiro vídeo, eu tava assim, sabe? Aí eu comecei a participar de um ou outro vídeo, principalmente sobre anime e games, eles me pediam pra participar. Você é bem apaixonada por anime, né? Sim, e rolou o Bloco X, que foi organizado pela Carol, que hoje em dia é minha companheira aí de fazer vídeos de Game of Thrones. Ela idealizou o Bloco X, que seria o bloco das mulheres da redação do Omelete. Aí eu comecei a participar de vídeos semanais, então eu tive que me desinibir um pouco e tudo mais. E aí gostei da ideia de vídeo. Aí fui forçada a fazer vídeo, mas aí acabei gostando. Pô, foi picada pela mosquinha do curtir, né? Sim. Mica, eu acredito assim, pra ti, quando tu entrou na redação do Omelete e de repente tu, tô aqui à frente de um programa, um Bloco X, que eu particularmente adorava o Bloco X. Legal. Fiquei muito triste quando acabou, quando saiu todo mundo, né? Mas assim, de repente você tem ali o Omelete, que é um dos maiores portais de cultura pop do Brasil, quiçá do mundo, agora com o advento da CCXP, né? Aí de repente você tá ali, eu sou mulher, tô falando pra esse mercado nerd que é complicado, tem as suas problemáticas. E você sabia que de vez em quando ia ter que enfrentar isso, né? Sim, eu fico curioso em saber como é essa conscientização de saber, eu vou ter que enfrentar determinadas coisas, mas eu vou bater o pé, eu vou mostrar que eu sou um profissional. Sim. Sabe? E rolava muito isso, de às vezes tinha dia que eu chegava em casa e ficava mal. E na época assim, eu conversava muito com a minha mãe sobre isso. Quando tinha algum dia particularmente ruim, algum dia que, sei lá, tinha ido em algum evento e sofrido algum tipo de discriminação por ser mulher ou algo assim, não era sempre, tá, gente? Mas assim, às vezes acontece e você fica chateado. Aí eu chegava e falava, eu não quero mais isso, eu quero uma coisa mais fácil. Mas você tem que ter noção de que sempre vai ser assim. Se você quer continuar nesse meio, todo dia vai ser uma batalha diferente, sabe? E teve uma época que eu decidi desistir, tanto que eu saí do Omelete. Eu pensei, não quero mais isso, não quero mais trabalhar nessa área, vou fazer qualquer outra coisa da minha vida. E eu pedi demissão sem ter pra onde ir de trabalho. Coragem, né? Tava só querendo sair do meio nerd. Porque os boletos continuam chegando. Exatamente. E eu fui trabalhar de novo no Estadão, eu voltei pro Estadão, fui fazer jornalismo gastronômico, que era uma área nada a ver com nada do que eu tinha feito até aquele momento, só pra fugir do assunto. Mas acaba que você não consegue fugir, sabe? Você gosta da coisa, você quer falar sobre ela. Então, mais ou menos 1 ano e pouco depois, eu acabei abrindo o meu canal pra falar de Game of Thrones, porque eu não tinha mais um espaço onde falar.
e eu ou fazia um blog ou fazia um canal no YouTube. Aí eu pensei, pô, eu já tenho esse público que, apesar de ter um público que me lia no Omelete, tem um público muito maior que me assistia nos vídeos. Então, eu falei, vou criar um que tenha a ver com esse público que já me acompanha, né, que me segue nas redes sociais ainda. E aí eu criei o meu canal, finalmente, sobre isso, porque eu não conseguia me controlar. Eu queria falar dos spoilers da série e tinha que ter um lugar para isso. E tornou um grande sucesso, atualmente, dentro do YouTube. Vocês, inclusive a Carol, que também participa muito dos vídeos, está lá falando de Game of Thrones com você, né? Sim. Vocês são especialistas mesmo, assim. A gente que lê os livros e tenta pegar todos os easter eggs, e a gente acompanha essas meninas, elas sabem o que elas estão fazendo, sabe? Pô, obrigada. E assim, além da paixão e além desse hype maravilhoso que a série traz, por que Game of Thrones? O que te levou a fazer? Lógico que o teu canal não é único e exclusivamente Game of Thrones. Já vi, inclusive, que tem até vídeo sobre o Japão. Quero já falar contigo sobre isso. Mas por que Game of Thrones? É exatamente porque era o motivo de eu ter criado o canal, né? Eu criei o canal porque eu queria falar disso. Não tinha... E eu não tinha um lugar. No Foi Twitter... Foi o que te fez voltar. Porque foi exatamente durante a 5ª temporada de Game of Thrones, teve várias decisões ali da equipe que eu não gostava. Sim. E eu queria criticar, eu queria falar a respeito. E eu acabei abrindo pro pessoal me perguntar no Twitter. E eu queria comentar, mas eu tinha que esconder os spoilers. Porque, né, é complicado você falar de mortes e decisões. Você tinha que ser muito críptico para esconder os spoilers. E aí você acaba não falando nada. Então, eu fui procurar meios para evitar os spoilers. Eu abri um AskFM, que é tipo o Curious Cat de antigamente, né? E para as pessoas me perguntarem coisas. E aí, dessa maneira, a pessoa só via os spoilers se ela clicava no link do AskFM. Mas aí também, às vezes, tinha gente que mandava spoiler na pergunta. E aí eu tinha que ignorar essa pergunta porque eu ia dar spoiler pro pessoal do Twitter quando aparecesse na minha timeline. A pessoa ficava chateada, nem lê minha pergunta. Então, toda hora eu era criticada pelos spoilers. Aí eu, cara, ou eu abro um blog ou eu abro um canal no YouTube. E aí foi por isso. Então, assim, eu acho que Game of Thrones é o assunto porque era o que eu tava querendo comentar naquele momento. E as outras coisas vieram junto, sabe? Eu criei porque eu não me aguento mais. Eu tava enrolando pra abrir um canal. Falar, né? E aí foi esse o motivo. E o gatilho para eu finalmente abrir o canal foi que, primeiro, eu não estava aguentando mais, precisava falar, e também porque a Carol me convidou para gravar um vídeo no canal dela que estava voltando sobre Game of Thrones. E aí eu, isso é uma oportunidade muito boa de eu já lançar esse canal, sabe? Porque eu vou aparecendo dela e eu já boto o vídeo no meu e já cresço rapidinho. Foi o que aconteceu. Bom, dentro do teu canal, como a gente falou agora há pouco, você não aborda só Game of Thrones. Não. Inclusive tem vídeos lá com a presença da Flávia Gazi, né? Sim. Fala sobre séries, Handmaid's Tale, teve recentemente. Sim. Mas também, e tem essa história de você dar umas dicas sobre o Japão. Como é que funciona isso? Assim, hoje eu quero falar sobre o Japão, hoje eu quero falar sobre uma série que eu assisti hoje. Como é que funciona a tua escolha de pautas, né? É meio diferentinho, assim, na verdade. Eu tentei já criar uma série de pautas mais atuais e tudo mais, mas eu parei pra pensar e eu falo muito das coisas que eu gosto e que eu acho que o meu público vai se interessar. Mas o critério básico é que seja coisas que eu gosto, que eu curta falar. Dificilmente você vai me ver falando de alguma série que eu não seja apaixonada, sabe? Eu até tentei fazer umas críticas de filmes e tudo mais que eu não curtia muito, mas eu percebi que a gente tem tão pouco tempo pra ver as coisas, por que eu vou recomendar uma coisa que eu não gosto? Ou falar mal de algo também, só por falar. Então, a coisa que eu mais tenho feito no canal é falar de coisas que eu curto, que eu amo. Porque se eu for ficar só falando de coisas que eu gosto mais ou menos, eu tenho muita coisa pra falar. E o Japão é que eu estudo japonês desde sempre, assim, na minha vida. Desde criança eu comecei a estudar japonês e parei por alguns anos, depois voltei e tudo mais. Mas sempre foi uma paixão minha, os animes, os mangás e o estudo da língua japonesa. E em 2015, que foi o ano que eu abri o canal, eu realizei o meu sonho de ir pro Japão. Então lá eu gravei vários vídeos e eu sempre dou dica pro pessoal, assim. É engraçado porque é uma coisa que eu faço bem pouco no canal, esses vlogs externos, mas o pessoal curte bastante quando eu faço. Até o pessoal daquele canal Travel and Share, que é um canal bem grande até, eles vieram e comentaram no meu vídeo falando: nossa, nós vimos seu vídeo antes de ir pro Japão.
vimos todos, não sei o quê. Eu pensei, nossa, mas quando eu fiz esses vídeos, eu fiz tudo tosco, sabe? Porque eu fui com uma GoPro, nem tinha áudio bom, as imagens não tão boas. E esse pessoal que é super legal de viagem, viu minhas dicas, sabe? Isso é muito legal. Então, um dos meus sonhos agora é voltar pro Japão com um equipamento mais decente, fazendo uns vídeos mais legais. Mas, Mikan, assim, eu acho que isso tudo que está acontecendo vem muito das tuas escolhas. Porque quando a gente fala de algo que a gente é apaixonado, que a gente tem conhecimento de causa, você fala com amor e a pessoa sente. Eu acho que você sim. sente esse brilho no olhar, né? Mikan, para finalizar aqui nosso papo, não vamos tomar muito tempo, porque ainda tem muito festival para acontecer. Eu queria que você desse dicas para quem... Porque é o seguinte, eu vejo... Hoje em dia a gente tem muitas meninas que têm muito o que dizer, sabe? E às vezes elas querem realmente começar nessa vida, que eu vou logo dizendo, gente, não é uma vida fácil. Apesar das pessoas por aí ficarem dizendo que é simples, é barato fazer vídeo pro YouTube. Não, gente, é muita ralação. Quem falou isso, você não sabe do quanto a gente gasta. Então eu queria que tu desse uma dica para quem quer começar, porque mesmo sendo difícil, é apaixonante esse universo. Vale muito a pena. Então, é bem isso que você falou. Primeiro, não é fácil mesmo. De jeito nenhum, não é fácil fazer os vídeos pro YouTube. Lógico, existe um formato que você pode sentar e falar o que você pensa e tudo mais, mas mesmo esse tipo de vídeo vai ser difícil depois, porque você vai ter que editar uma coisa que não tem roteiro, que é a tarefa mais difícil da face da Terra, assim, porque você tem que criar uma congruência ali. É tipo um filme do Aronofsky, né? Tem isso. Mas para as meninas que querem começar nesse mundo, o que eu digo é, procurem as outras meninas ao seu redor, façam parcerias, sejam legais umas com as outras, porque quando a gente tá mal, são as outras mulheres que vão ajudar a gente, sabe? O importante é você não ficar sozinha, tente não ficar sozinha. Uma coisa muito legal, agora eu comecei a fazer alguns streamings na Twitch. Legal. E, cara, a primeira coisa que me falaram foi, a gente abriu um coletivo de streamers. Que massa. E aí me chamaram pro grupo delas no Discord, e o legal é que toda vez que uma vai fazer uma live, tem lá um negócio que dá pra você descobrir as outras que estão fazendo, porque elas têm a mesma tag. Bacana. E toda vez que eu faço uma live, eu vejo qual das meninas do coletivo tá fazendo live também. Quando eu vou encerrar a minha, eu mando todo mundo que tá assistindo a minha pra assistir a da outra. E aí chega 50 pessoas de uma vez, que nem é muito na Twitch, porque eu tô começando ainda. Mas chegam 50 meninas assim, e a outra fica super feliz que tinha 3 assistindo. E aí chega aos 50, ela fica super contente. Então, estar perto umas das outras eu acho que é essencial. E pensar muito em como vai ser seu conteúdo, como você vai se diferenciar. Porque hoje em dia tem muita gente fazendo conteúdo nerd, o que é muito bom. Eu acho que é legal porque você tem abordagens diferentes, sabe? E eu sei que tem pessoas que, por exemplo, gostam de ver a crítica X ou a crítica Y. Já sabe, essa pessoa tem uma abordagem que é mais que me agrada, estilo. né? Exatamente. E o que você falou que dá pra perceber o amor e tudo mais, cara, isso é uma coisa que eu fui fazer vários workshops com o pessoal do YouTube já, ao longo do canal. Existia o YouTube Space lá em São Paulo e eles tinham vários workshops gratuitos para o pessoal fazer. Agora eles estão no Rio, mas eu fiz um no YouTube de São Paulo que nunca saiu da minha cabeça, que o cara falando, quando a pessoa assistir ao seu vídeo, ela vai ver a verdade no seu olhar. Ela vai ver, sabe? É muito perceptível quando uma pessoa tá falando de uma coisa que ela não gosta, que ela não entende, que ela, tipo, tá decorando, sabe? Quando você tá falando de uma coisa que você curte, que você ama, isso transparece. Ou a pessoa sabe fingir muito bem. Mas aí também é bom, você é muito talentoso. Pô, sabe dá bem, fingir né? muito bem. Mas... Cadê meu Oscar? Então, eu acho que uma recomendação muito boa é assim, faça se você tiver afim de fazer, porque é uma coisa trabalhosa, não vai te dar dinheiros instantâneos, não vai cair dinheiro do céu, você vai gastar muito dinheiro, inclusive, mas você não precisa gastar tubos também, pode começar com o que você tiver, assim. Mas o que eu tô falando é que é uma indústria que não te dá um retorno imediato, às vezes pode não te dar muito retorno, mas eu acho que se você ama isso, você quer falar sobre as coisas que você ama, a melhor coisa, abre um canal e fala pro mundo, é maravilhoso. Olha aí, galera, mais uma vez um recado aqui da Mikan, conteúdo acima de tudo é extremamente importante, nunca esqueçam disso. Mikan, eu queria agora que você desse um spoiler em japonês da próxima, do que você acha que vai acontecer na próxima temporada de Game of Thrones, pra finalizar o nosso vídeo. Deixa eu ver. Peguei de saia justa, né? Tô pensando, vamos ver. Deneritsu ga shinu da to omoimasu. Estou horrorizado. Meu Deus. E é com esse spoiler
terrível que eu acabei de saber aqui. E terminamos mais um Cosmo Talk Show. Minha banda Chocolate Sensual, tocando essa música maravilhosa vindo direto de Westeros. Muito obrigado, Mikan. Obrigada, Obrigado, valeu, até a obrigada, próxima. pessoal. Beijo na alma de todos. Tchau. Tchau.